mano, tendo em vista tudo que foi o jogo, que goleada do Vasco. Jogou bem? Não. Jogou mal? Não. Jogou de forma horrorosa? Isso sim. Isso aí, péssimo, horroroso. Mas, apesar de jogar muito mal, para de fofoca, cala logo essa boca e senta logo na... Vamos falar do jogo, pessoal? Gente, o time do Paiva, que tava com muita moral e agora o time vem jogando bem pior a cada jogo, veio a campo assim, aqui a gente tem algumas coisas a observar. Primeiro, mais uma vez a presença do Coutinho no time titular, Coutinho sendo preferido em detrimento do Payet. Eu não sei aí se é porque o Payet tá voltando e tal, mas pelo menos por enquanto o Payet tá sendo o banco do Coutinho. Hoje eu até acho que o Payet entrou legalzinho. No mais, o que a gente vai ter aqui é exatamente o seguinte, a volta deste que tá aparecendo na foto, o Adson. O Adson não jogou o último jogo do Vasco, tinha jogado o Emerson Rodrigues. Hoje volta o Adson e fez uma partida bem aquém, uma partida bem ruinzinha, assim como quase todo mundo do Vasco. O Vasco jogou muito mal, muito mal. O placar até que não foi tão ruim. No mais, fora isso, aí sim, talvez o principal ponto de novidade, a titularidade do Robert Rojas, zagueiro que foi pedido pelo ex-técnico do Vasco, o Ramon Dias. E assim, o Rojas ganha aqui o lugar do Maicon e não é por ruindade. Pra quem não sabe, pra quem não foi atrás pra saber, o Maicon não tava hoje no time do Vasco porque ele sentiu, parece que lesão na coxa e por isso não tava. Se fosse por ruindade, ele estaria lá, tá ligado? Ser ruim nunca impediu o Maicon de jogar no Vasco. Mas hoje entra o Rojas, e assim, eu vou falar mais sobre isso, mas dando um spoilerzinho aqui, o Rojas em campo hoje e a atuação dele, mais uma vez horrorosa, evidencia como que o Vasco precisa urgentemente contratar. Antes da gente chegar lá, como é que começa o jogo? Gol do Atlético Goianiense, um dos times que assim, eu tenho mais certeza que vai cair, talvez eu acho que é o que eu mais cravo ali, tá ligado? E mesmo assim começa como? Com eles aqui, o jogador passando, o Rojas não marca ninguém, ele chega dentro da área, chuta e toma aqui o gol, Léo Jardim. E tá aqui, o Emiliano Rodrigues é o jogador do Atlético Goianiense que faz o gol. Um jogador que é atacante, porém que estava 19 jogos, quase 20, 19 jogos sem marcar, aí ele vai lá e é ressuscitado por quem? Obviamente, o Vasco pega ali um cara que tá quase 20 partidas sem fazer gol, que tá numa seca danada, e dá água pra ele. Por que não tirar mais um da seca, tá ligado? A gente já viu, por exemplo, no ano passado, o Vasco ressuscitando inúmeros defuntos. O Yuri Alberto fez golaço na gente ano passado. Você tá mal? Vem jogar contra o Vasco que a gente melhora a sua situação. E hoje foi mais uma vez isso, um cara que tava assim, totalmente apagado, que foi aceso mais uma vez. E aí, o que foi falado desse gol? Foi falado sobre o posicionamento do Rojas, e não somente o Rojas, que depois se recuperou. No decorrer do jogo ele começou a melhorar um pouquinho, mas nada muito grandioso, partida ruim. E nesse lance aqui, no lance do gol, você olha, mano, ele não dá conta que tem um cara passando meio que nas costas dele, tá ligado? Ele não sabe o que tá acontecendo no jogo. O erro de posicionamento, o erro de noção de espaço ali é gritante. E além disso, além do Rojas, teve gente reclamando do Léo Jardim e eu fiquei meio em dúvida e eu queria saber o que vocês acham. No gol, o Léo Jardim frangou ou não? Se você for ver, a bola passa meio que em cima dele, bastava ele ficar em pé. Só que assim, eu acho também que é um chute bem forte e bem de perto, é meio a queima-roupa. Eu fico meio na dúvida se foi frango ou não, se foi um erro, se foi uma falha do Léo ou não. Comenta aqui você o que você acha. Voltando um pouquinho pro Rojas, o que eu tenho a dizer é o seguinte, cara, se a sua casa tá pegando fogo, você tem que se apressar em ligar pros bombeiros, ou então você começa você mesmo a tentar lidar com o fogo. O que você não pode deixar fazer é que ele se alastre e queime tudo enquanto você fica parado. E por que eu tô falando disso? Porque assim, o Vasco tem um incêndio, que é a zaga, e pelo menos por enquanto não tá indo atrás dos bombeiros. O Vasco não contrata ninguém, pelo menos não sai notícia de contratação, talvez aí na calada, debaixo dos panos, já esteja tendo alguma negociação, mas tem que ter pressa, porque assim, nos empolgamos com aquelas 4 vitórias seguidas, que obviamente era uma fase boa, mas que não exatamente repercutia a realidade, e agora vai ficando evidente a cada jogo que a zaga do Vasco é horrorosa. A gente teve o grande azar aí do melhor zagueiro do time machucar, e foi uma lesão meio que séria, de 1 mês e meio, do João Vitor, que inclusive não voltou até agora, e assim, cara, Léo Pelé, Maicon, Rojas, tudo horroroso. O Rojas, como eu comecei a dizer, quem pediu pra ele tá aqui é o Ramon Dias. O Ramon pediu Rojas, o Ramon pediu Praxedes. Eu gostaria que o Ramon pedisse os dois de volta, só que agora pro Corinthians, leva ele embora. Pô, Ramon, que é isso? Nós gostamos de você, goste um pouco da gente também, leva ele embora. Enfim, jogador muito fraquinho. Como eu falei, no decorrer do jogo, ele até se recuperou aqui, alguma coisa ou outra, mas mesmo assim, não dá pra ser titular, assim como o Léo também não dá, o Léo Pelé. O Léo Pelé também não dá, assim como o Maicon também não dá. O João Vitor é um zagueiro ok, que eu acho que não vale aquele preço todo, mas dentre os do Vasco é claramente o melhor.
mas ser claramente o melhor entre os Vasco é tipo ser o melhor brasileiro no hóquei no gelo, tá ligado? Não tem muita gente boa competindo com você. Enfim, pessoal, dando sequência, a gente tem um Vasco jogando muito mal e aqui a cara do torcedor ilustra isso. Essa foto não é de hoje, mas a raiva é. O que a gente tem é o seguinte, o Vasco penando para não tomar uma goleada já no primeiro tempo. Tem uma bola que o Paulo Henrique, que inclusive faz mais uma partidaça, o Paulo Henrique é um touro correndo dentro de campo, ele salva um gol que seria do Atlético Goianiense, ele salva em cima da linha, ele bica a bola para cima e evita o gol, isso aos 30 minutos do primeiro tempo. O Paulo Henrique provavelmente foi o que mais correu e talvez o que melhor jogou no time do Vasco hoje. Mas enfim, o Vasco poderia facilmente, olha só, o Vasco poderia facilmente ter tomado 4-0 no primeiro tempo. Isso aqui não é nenhum exagero, isso aqui nenhum, sabe, hipérbole nem nada. O Vasco realmente poderia ter tomado uma goleada no primeiro tempo. Parou ali no Léo Jardim, parou no Paulo Henrique salvando, teve uma que eu acho que foi o Rojas que salvou, teve bola que foi pra fora, teve bola travada, teve muita chance de gol do Atlético Goianiense. E aqui, cara, é o seguinte, se a gente estivesse tomando passeio, se a gente estivesse tomando apavoro, sei lá, pro Flamengo, pro Atlético Mineiro, pro Palmeiras, era uma coisa. Tomar apavoro pro Atlético Goianiense não existe. E isso mostra a realidade do time, principalmente da zaga do Vasco, que não conseguiu se acertar em quase que momento nenhum do jogo. O Vasco tava tomando apavoro para um time que provavelmente vai cair. E quando a gente jogou há pouco tempo atrás com o Atlético Goianiense e vencemos, eu falei, pô, olhando o jogo de hoje, eu vou me espantar se o Vasco, ou melhor, se o Atlético Goianiense não cair. Olhando o jogo de hoje, o Vasco, apesar de não ter perdido, ele jogou muito pior do que o Atlético Goianiense aquele dia que perdeu pra gente. A gente desempenhou um futebol muito mais bosta. Enfim, dando sequência, termina o primeiro tempo e olha só, cara, termina com, cadê? 13 chutes a 2. 13-2. O Vasco tomou um completo atropelo. O jogo de hoje, se fosse na justiça, se todas as tentativas tivessem entrado, era pro Vasco já estar eliminado. Não era nem para, tipo assim, ter um mínimo de esperança na partida da semana que vem em São Januário. Mas graças a Deus não foi assim. Graças a Deus a gente contou com um pouco de sorte, um pouco de incompetência, um pouco de falta de girar a faca, como diria o Maestro Júnior. E aí, no segundo tempo, a partida recomeça a mesma coisa. Olha a liberdade do jogador, ninguém chega. Ele chuta e o Léo Jardim pega. Só que assim, cara, você olha aqui, deixa eu voltar um pouquinho mais. É muita liberdade pro chute. A zaga do Vasco hoje não tava funcionando. Os laterais estavam tendo muita dificuldade para marcar. Os meio-campistas também estavam mal. Eu elogio bastante Matheus Cocão e as últimas atuações dele. Hoje foi abaixo. O mesmo vale pro Hugo Moura. O pessoal tava perdido, não conseguia criar, não conseguia marcar. O Vasco não conseguia fazer nada. A partida de hoje, como eu falei, como eu brinco aqui, é uma goleada, apesar de ter sido um empate. Porque se fosse olhar o que de fato aconteceu, era pro Vasco ter tomado uma sacolada pro meio da cara, tá ligado? Na sequência, nada melhora. Olha a saída de jogo. Léo Jardim toca pro Payet, que devolve pro Léo Jardim, que vai chutar. Meu Deus do céu. Cara, assim, é uma completa confusão esse time. Ele não se acerta. Nesse momento, como você viu, o francês, o Payet já entrou. O Payet jogou ali alguns minutos com o Coutinho. Ah, deu certo, deu errado. Mudou muito pouco do jogo. O Vasco já não conseguia ficar com a bola no ataque e com Coutinho e Payet pouco mudou, tá ligado? Depois a gente vai ter mais uma alteração, que agora é o Souza e o Alex Teixeira entrando. Meu Deus do céu, é a volta dos que não foram, principalmente o Teixeira. E aí o Coutinho sai. O Payet começa a aparecer um pouquinho melhor, mas mesmo assim não é nada muito grandioso. O time do Vasco, ele ameaça ali dar uma melhora, mas já volta a tomar apavoro de novo, tá ligado? Só que o que acontece assim, cara, no meio de tanto ruim, no meio de tanto bagre, no meio de tanto jogador que faz eu me perguntar como é que vocês viraram profissionais, a gente tem alguns caras que são fora das curvas. É o caso do Verratti, mais uma vez. Cala essa boca e senta logo. Olha o lance aqui. Lucas Piton, Emerson Rodrigues na tabela. O Piton vem no cruzamento de primeira e faz um golaço. O Verratti e sai aqui para comemorar. O Verratti estava, se eu não me engano, 5 jogos sem marcar. Ele faz gol. O Verratti é um cara que mesmo quando não marca, a gente não reclama. Porque mesmo quando não marca, ele contribui. Na maioria das vezes que ele não marca, é porque a bola não chega. Quando chega, isso aqui é um atacante clássico. Olha o gol bonito que ele faz e que vale muito. Esse gol de hoje pode valer a classificação. É claro que
pode, não é certeza de vai. O Vasco ainda pode ser eliminado, mas caso classifique, muito provavelmente terá passado por esse lance aqui. Ele pega uma bola de primeira, ele não se dá o luxo de, vou tentar dominar, ele faz o gol. Atacante raiz, clássico, a bola veio, ele guarda. Muito bom jogador. O Lucas Piton também, que fez um jogo bem abaixo ali, mas que acerta mais um cruzamento e mais uma vez é importante. O Vasco tem muito jogador ruim, mas nos poucos acertos que tiveram, quero trazer o Lucas Piton do Corinthians e o Verratti sabe lá Deus da onde, do cu do mundo da Argentina, esses dois muito bons. Assim, você não precisa acertar muito, tá ligado? Acerta de vez em quando, que já faz diferença. Gente, no final ainda teve isto aqui, o Verratti foi meio que agredido, teve a expulsão, o Vasco cresceu no jogo, mas já estava bem no finalzinho, não deu tempo de virar a partida, mas terminou muito melhor do que foi durante todo o jogo, todo o confronto, pelo menos até aqui. O Vasco vai vivo para a partida de volta, e olha só, no momento que o Verratti fez gol, você quer números? Olha só como que tava. O Vasco tava tomando tão apavoro, o Atlético Goianiense era tão superior que no momento, antes do Vasco fazer o gol, eram 4 chutes do Vasco, neste momento aqui, 4 finalizações do Vasco contra 25 do Atlético Goianiense. 25. Então, assim, você vê que a superioridade de futebol que o Atlético Goianiense apresentou é maiúscula, mas mesmo assim pesou, sei lá, a camisa, a habilidade individual ou a sorte e o Vasco consegue o empate. A gente está vivo para a partida de volta e aviso a vocês, o próximo jogo, que é no Brasileirão, no final de semana, o vídeo aqui não vai sair cedo. Eu vou a São Januário mais uma vez, vou lá levar sorte, tá ligado? E aí provavelmente vou postar vídeo no domingo de manhã, certo? Pessoal, tamo vivo na Copa do Brasil, sabe lá Deus como, uma baita goleada, apesar de ter sido um empate. Muito obrigado, Verratti, por existir. É nóis, comenta aí o que você achou do jogo. Comenta aqui.